seja super bem-vindo ao projeto Hora do Flow, um projeto criado para te ajudar a vencer a procrastinação e ser 10 vezes mais produtivas no seu negócio. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o porquê você não consegue se concentrar e como resolver isso, né? A gente sabe que a concentração é super importante e justamente, recentemente eu recebi um comentário aqui no meu canal do YouTube falando que justamente a maior dificuldade dela era de não conseguir se concentrar em uma única atividade por vez. Então, por isso, eu decidi fazer essa aula, porque eu sei que muita gente também não consegue se concentrar em uma única atividade por vez, e isso faz sim toda a diferença para conquistar grandes resultados. Então, se você gostou desse assunto, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que for saindo por aqui, tá bom? Então, vamos lá! Bom, gente, já tô aqui no nosso famoso mapa mental e hoje a gente vai falar, então, por que você não consegue se concentrar e como resolver isso, né? A concentração é super importante para que você consiga ser mais produtiva, para que você alcance mais resultados no seu dia e também para que você economize energia no decorrer do seu dia, né? As pessoas que têm mais sucesso, as pessoas que são grandes empreendedores, artistas, escritores, são pessoas que têm um alto nível de concentração. E por que ser uma pessoa concentrada é tão importante na hora que a gente fala em relação à conquista de resultados, a conseguir ali fazer tudo o que é necessário ser feito para atingir os seus resultados? Porque quando você se concentra e principalmente em uma atividade por vez, você consegue finalizar mais atividades ali dentro do seu dia em um espaço de tempo menor. Então, quanto mais concentrado, mais atividades você faz em um curto espaço de tempo. Tem muita gente aí que passa de 10, 12, 13 horas trabalhando, mas não necessariamente conseguem fazer as atividades que ela tinha planejado. E isso acontece por conta de falta de concentração. Então não adianta nada, né? Como eu sempre falo aqui para vocês, não adianta nada querer trabalhar muito, né? 10, 12, 13, 14 horas por dia, se você não consegue fazer a quantidade de atividades que você definiu que iria fazer naquele dia. Por quê? Porque, na verdade, você passou o dia se distraindo, fazendo outras coisas, ao invés de fazer aquilo que era necessário ser feito. Muitas das vezes, gente, assim, eu realmente pratico a concentração aqui no meu dia a dia para que eu consiga cada vez mais ser uma pessoa mais concentrada, uma pessoa que realmente entre em flow, que realmente consiga ali viver o prazer da concentração, porque a concentração ela é prazerosa, você se sente ali muito feliz ao finalizar uma atividade quando você realmente está concentrada fazendo aquilo. Isso é o flow, né? É quando você tem um alto poder de concentração naquilo que você está fazendo e sente prazer naquilo, né? Então eu faço isso constantemente, todos os dias aqui no meu negócio, né, na minha rotina de trabalho, e assim, a partir do momento que eu comecei a realmente treinar esse alto poder de concentração, eu tô fazendo muito mais coisas dentro de menos tempo. Tem dias que eu consigo terminar meu trabalho muito antes do meu tempo programado para trabalhar, e assim eu consigo até começar outras atividades, ou mesmo simplesmente finalizar o meu dia ali. E isso acontece por quê? Porque eu realmente estou evoluindo, né, a minha habilidade de concentração. E fique tranquila, tá? Porque 90% aí da população não consegue se concentrar. E isso acontece por quê? Porque a gente treinou o nosso cérebro ao longo do tempo, né? Ali, quando começou a vir as primeiras coisas que podiam distrair ali, né? As pessoas distraem a gente, a TV, livros, internet, né? Quanto mais informação, né? Quanto mais o ser humano tem acesso à informação, mais distrações vão acontecer. Fora as distrações naturais da sua casa, filho, marido, cachorro, papagaio, tudo isso causa grande distração, né? Então, com o passar do tempo, a sociedade treinou o cérebro, né, para ser multitarefa, mesmo ele não sendo multitarefa. Então, qualquer barulhinho, qualquer coisinha acaba distraindo o cérebro, porque ele fica sempre alerta e buscando essa distração. E isso acontece por quê? Porque nós, seres humanos, odiamos o tédio. A gente não gosta de viver no
tédio. Isso é um grande erro, né? Porque é no tédio que a gente consegue ter grandes ideias, é no tédio que a gente consegue desenvolver grandes projetos, é no tédio que a gente realmente recarrega toda a energia da nossa mente. Então, mas, né, com o decorrer do tempo, a sociedade, né, esse formato de sociedade foi se tornando mais multitarefa, um grande problema, né, com uma alta carga de estresse, né, porque quanto mais coisas você tem que fazer, quanto mais, né, estímulos você tem, mais estressada você fica. E isso acaba com a sua produtividade, né, como eu sempre venho falando aqui com vocês em todas as aulas, produtividade é gestão de energia. E aí, se você não tem uma boa gestão de energia, se você acaba, né, querendo fazer várias coisas, se distraindo muito fácil, o que acontece? Você acaba elevando muito o seu nível de estresse e isso causa uma grande descarga de energia e assim você diminui a sua produtividade, o seu ânimo. Por quê? Porque simplesmente você está cansada e esgotada. Então, o que acontece muito com as pessoas que chegam ali no final de semana e também já ficam pensando, ai meu Deus, tomara que chegue logo o final de semana, porque eu tô cansada, é por isso, tá? É porque a sua mente tá vivendo uma sobrecarga de informação, de estímulos, de distrações, e isso prejudica muito a sua concentração. Então, o que faz com que você não consiga se concentrar em uma única atividade por vez é justamente essa necessidade de estar sempre alerta, sempre distraída. Então, quando a gente começa, né, a aprender a se concentrar, né, a concentração é um hábito, ainda bem, e como todo hábito a gente consegue treinar, a gente consegue mudar, então isso é maravilhoso. Então fique calma, você não vai viver pro resto da vida se você não quiser distraída, né, sem conseguir se concentrar, porque a concentração, né, você realmente entrar em flow, você realmente ter uma concentração máxima é treinada, né, quanto mais você faz, mais um hábito isso vira. Então, assim, fique tranquila que isso pode ficar tranquila que você consegue mudar. Mas o que acontece que faz com que a gente realmente não se concentre, né? O que acontece ali na nossa volta, no nosso dia a dia que prejudica essa concentração? A mente, né, se distrai com qualquer estímulo. Então, qualquer estímulo que aconteça, seja um barulho, seja a luz do seu celular toda hora ali apitando e mostrando as notificações, mesmo que você coloque ele no modo silencioso, a luz acende o tempo todo quando tem notificações, o seu filho te chamando, a TV ligada, qualquer barulho, qualquer estímulo vai te distrair. Então, por isso que quando a gente fala, né, quando a pessoa tem que entrar em um alto nível de concentração, é importante sim se isolar, é importante sim preparar o seu ambiente para esse alto nível de concentração, tá? Outra coisa são os aparelhos eletrônicos, né, como eu disse, apitam as luzes, as falas e tudo mais, tudo isso te distrai. No celular não é o único vilão da distração, tá? Existem vários outros, alguns até ocultos que você não percebe, mas sim, o celular, se ele tiver, principalmente se ele tiver com as notificações ativas, ele vai sim se te distrair pelo simples fato de estar toda hora brilhando e apitando. O que também acontece que faz com que você não se concentre é você não gostar do tédio, como eu já expliquei um pouco antes, né? A falta de tédio, né, você não curtir o tédio, você não gostar de não ter nada para fazer, é um grande problema quando a gente fala em concentração, porque a mente concentrada, ela tá focada em uma única direção, e essa única direção não vai ter um monte de coisas para te distrair. Então, treinar o cérebro para gostar do tédio te ajuda muito a aumentar o seu nível de concentração, tá? E uma coisa que ficou provada aí que as pessoas odeiam o tédio é agora aí na quarentena, né, que a gente passou em 2020, que é justamente as pessoas não conseguirem ficar em casa, não gostarem de ficar em casa, não gostarem de ter não ter um monte de estímulos que elas estavam acostumadas no dia a dia delas. Então isso também mostrou que as pessoas não gostam tanto de tédio, mas o tédio é importante para a concentração. E outra coisa também que acontece muito, né, é muito fácil, né, encontrar pessoas que não têm hobby. Inclusive, comenta aqui embaixo para mim se você tem algum hobby que você gosta aí, que você realmente faz. Eu, por exemplo, tenho o hobby de ler, né, ler livros de romance. Eu adoro ler livros de romance, é um grande hobby meu. Mas
coloca aqui se você tem algum hobby, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas não tem um hobby. Elas não sabem o que elas fazem para simplesmente se divertir ou aprender uma habilidade nova ou simplesmente deixar passar o tempo, né? Por quê? Porque com esse novo formato da sociedade, né, uma sociedade mais conectada, mais dentro ali da internet, né? O que acontece? Elas sempre estão ou nas redes sociais, ou vendo vídeos do YouTube, ou vendo séries e filmes, né, nas plataformas de streaming. Então, elas perderam essa capacidade de ter hobbies. Então, quando a gente pergunta qual é o seu hobby? Isso, gente, eu já tive várias coaches. Na verdade, acho que foi 100% das minhas coaches que não souberam responder qual era o hobby delas. Por quê? Porque a única coisa que elas fazem é estar se distraindo e não realmente fazendo algo que goste, né? Algo que vá ali descansar a mente e que atualmente é considerado até um tédio, né? Então é difícil você ver pessoas falando que pintam, que bordam, que tem momento de beleza, né? Igual antigamente. Agora tem, né, os vídeos de spa day e tal, mas na minha infância não era difícil você ver as mulheres tirando ali o sábado para cuidar do cabelo, fazer as unhas e tal. Tinha realmente esse momento. Jogar e ler, né? Então é difícil você ver pessoas falando que tem esses hobbies, né? Fora estar em plataformas de streaming ou redes sociais ou estar conectado à internet. Então, devido a essa necessidade, dessa distração, as pessoas acabaram perdendo um pouco dessa parte de ter hobbies, de ter coisas que a pessoa faz só simplesmente por prazer, para deixar o tempo passar ou para aprender uma nova habilidade. E é comum, né, as pessoas não se concentrarem em nada que fazem, né? Então, a grande maioria das pessoas não conseguem se concentrar em praticamente nada do que estão fazendo. Elas estão o tempo todo com várias coisas para fazer e quando elas estão ali tentando se concentrar, a mente dela tá vagando por outras coisas que ela tem que fazer. Então, assim, é muito, muito comum, né? A mulher, né, que trabalha em casa, que trabalha home office, empresária home office, ela tá ali, vai tentar se concentrar para fazer, sei lá, gravar um vídeo pro YouTube, ou escrever um post pro Instagram, ou fazer um post pro blog dela, e aí a hora que ela senta, que ela fala, vou me concentrar, ela começa a pensar na louça que ela tem que lavar, no chão que ela tem que limpar, no almoço que ela tem que fazer, na organização das roupas que ela tem que ter, e aí com isso também é uma grande distração. Quando o seu cérebro ele começa a pensar em outras coisas, a não ser somente naquilo que você está fazendo no momento, é uma grande distração e isso consome sua energia e faz com que você toda hora faça o seu cérebro voltar e voltar e voltar à concentração e isso cai a sua energia, você sente um cansaço extremo e acaba desistindo do que você está fazendo. Então, assim, por conta disso, por conta dessa falta da concentração que as pessoas têm, tem empresas que têm até atitudes bem radicais. Inclusive, eu já trabalhei em uma empresa assim, onde o celular e todos os aparelhos eletrônicos tinham que ficar trancados dentro de um armário durante todo o período de trabalho. Por quê? Porque eles entenderam que os celulares e aparelhos eletrônicos eram uma grande distração dos funcionários e por isso estava ocorrendo muitos erros, né? Isso acontecia dentro de uma empresa de contabilidade, então para diminuir os erros de cálculos, impostos e tudo mais que era enviado para os clientes, eles tomaram essa decisão mais radical. Olha que louco, né? Porque os funcionários não conseguiam se concentrar naquilo que eles estavam fazendo, então eles erravam muito. Então, existe esse caso também. Outra coisa que acontece, você que trabalha em casa também, já deve ter visto alguns vídeos, alguém falando para você desligar o celular ou mesmo colocar ele dentro da gaveta. Também, para tomar essa decisão bem radical, é porque realmente você não está conseguindo se concentrar naquilo que você está fazendo. E refazer toda hora o mesmo trabalho faz com que você perca tempo,
faz com que você perca dinheiro, e isso é um grande problema para quem principalmente empreende, né? E sucesso, né? As pessoas que conseguem ter um alto nível de concentração fazem mais em menos tempo. Então, assim, eu sempre falo para vocês que produtividade não é fazer um monte de coisa, não é sair fazendo um monte de coisa, isso não é ser produtivo. Ser produtivo é fazer o que precisa ser feito na direção dos seus objetivos. E isso é ser produtiva. E só que o que acontece? Existem momentos que a gente vai ter uma alta carga de atividades para que a gente conquiste aquele objetivo, aquela direção que a gente está tomando. Então, quando você consegue se concentrar, você consegue fazer muito mais coisas em menos tempo. E isso é incrível, né? Por quê? Porque você vai ter mais tempo livre no seu dia, mesmo você tendo várias coisas para fazer. Então, a concentração te ajuda nisso. Outra coisa é que você se cansa menos, né? Toda vez que você se concentra em algo que você está fazendo, lembra? Não tá com pensamento em outras coisas, você está realmente focado só naquilo que você está fazendo, você se cansa menos. E outra coisa, você tem mais resultados, né? Você consegue ter mais resultados em um curto espaço de tempo, porque você simplesmente focou naquilo que era necessário ser feito, foi lá, se concentrou na tarefa que você precisava fazer, e assim você consegue finalizar as coisas com muito mais qualidade. Então você passa a ser uma pessoa que finaliza aquilo que começa, porque muitas pessoas também que não conseguem finalizar as coisas que começam, só começa um monte de coisa e não finaliza nada, é por conta disso, porque ela não consegue se concentrar naquilo que ela está fazendo. E essa falta de concentração faz você iniciar um monte de coisa e não finalizar nada, e acaba até ficando frustrada por isso, porque é muito ruim, né, gente? Você começar um monte de coisa e não conseguir finalizar nada. Isso é horrível. E quais são os benefícios da concentração? Melhor performance no trabalho. Então, você acaba sendo mais performática. Então, você consegue melhorar a sua performance em tudo que você faz, pelo simples fato de estar concentrada naquilo que você está fazendo. Então, aqui eu não tô falando de perfeição, não tô falando de você ir lá e fazer o perfeito do perfeito, não. É só que quando você se concentra, automaticamente, por você estar totalmente direcionada, toda a sua energia está direcionada àquilo que você está fazendo, a sua performance melhora. Você tem menos cansaço mental, então também você diminui esse cansaço, aumentando assim a sua energia e você conseguindo aí ser mais produtiva durante o dia. Mais resultados em menos tempo, consegue fazer tudo que deseja, né? Você vai lá, planeja o seu dia, você consegue finalizar mais coisas, né? Você consegue ali finalizar tudo que você deseja, porque por você ter concentração, as coisas vão finalizando sem muito esforço. Mesmo com a agenda cheia, parece que tudo está sempre bem. Então, também, gente, as pessoas mais concentradas, elas aumentam a positividade. Por quê? Quando você está concentrado, você está focado em uma coisa só. E como eu disse, o flow, ele nasce de você estar concentrado e tendo prazer naquilo que você está fazendo. E quanto mais você está concentrado e tendo prazer, mais seus níveis, né, de positividade, de pensamentos positivos aumenta. E isso te ajuda a sempre pensar, tá tudo bem, eu vou conseguir fazer. Se eu não conseguir fazer, amanhã eu faço e tá tudo bem, mas dentro de um nível de concentração muito grande, porque você sabe que você realmente se concentrou na tarefa, você sabe que você realmente se dedicou àquilo que você estava fazendo. Então isso também traz muita felicidade, né? Então a concentração traz mais felicidade e também muito mais tranquilidade. Como eu disse, a concentração ela nasce do tédio. E o tédio, ele é relaxante, né? Quando a gente tá ali de boa, tal, a gente acaba sendo mais tranquilo. Então, quando eu falo, né, muitas vezes em ser produtiva, mesmo, né, que você tenha que fazer um monte de coisa e fazer as coisas mais com equilíbrio e tranquilidade, é justamente por isso, porque ao você se concentrar naquilo que você está fazendo, você fica mais tranquila, você entra em um nível de relaxamento e você diminui a pressão. Então isso é muito bom, é muito gostoso. Então por isso também esse é um dos benefícios da concentração. E como que a gente começa, né? Como que a gente começa a colocar aí a mão na massa para conseguir se concentrar? Então, a primeira coisa, eu quero que você, se você ainda não pegou papel e caneta,
esse é o momento de você pegar o papel e caneta para que você proteja a sua concentração. O que acontece, né? O papel e caneta, para você fazer as anotações, depois você pode passar para o Evernote, para outras ferramentas onde você guarda essas informações. O que acontece? Traz uma concentração maior, porque você está ali anotando realmente o que você está aprendendo. Então, isso acaba protegendo a sua concentração. Não assista esse vídeo só por assistir. Então, aqui a gente já está treinando. Vamos começar a treinar a concentração. Então, quando você for assistir uma aula, que nem no caso aqui dos vídeos do projeto Hora do Flow, são aulas. Então, para que você realmente agregue esse conhecimento, né? Você realmente aprenda o que eu estou ensinando aqui, é importante que você não assista só por assistir. E quando você coloca intenção, beleza, eu estou assistindo essa aula porque eu realmente quero me concentrar, eu quero conseguir me concentrar em uma coisa só por vez, vou anotar tudo, vou colocar em prática. O que acontece? Você coloca intenção ao assistir a aula, e isso também já aumenta a sua concentração. Então, para a gente ser mais concentrado, é importante ter intenção naquilo que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo aquilo, e isso também vai aumentar. Então, papel e caneta para anotar e proteger a sua concentração, assistir o vídeo com intenção, faz um mapa mental de tudo que você aprendeu aqui nessa aula, tá? Então vai lá, já vai fazendo um mapa mental e pratica o foco nas pequenas coisas. Então, o que acontece aqui? Ao assistir essa aula com total concentração, que é você realmente aqui prestando atenção, entendendo o que eu tô falando, anotando, você começa a praticar concentração. Então, por isso também, na hora que você estiver assistindo essa aula, é muito importante que você não esteja com o celular perto, que você, ou se você estiver assistindo no celular, que você tenha desativado as notificações, que você tenha protegido ali todos os estímulos, né? Tirado todos esses estímulos para que você realmente se concentre. Então, vai treinando, assistindo a todas as aulas do Hora do Flow, você realmente pegar papel e caneta, ter um caderninho, né? Só para você anotar tudo que você aprende aqui dentro do projeto Hora do Flow, dentro das aulas que eu disponibilizo aqui, também vai te ajudar muito a aumentar o seu nível de concentração, porque você está ali totalmente entregue a entender, a aprender todos os conceitos que eu vou passando aqui. Então, para a gente conseguir aumentar o nosso nível de concentração e conseguir focar em uma única coisa, a gente precisa treinar. Então, o primeiro treino que você vai fazer já é assistindo essa aula aqui, tá? Então, vamos lá, gente. Depois que já pegou o seu papel e sua caneta, vamos entender um pouco mais sobre os dois tipos de concentração, tá? Existem dois tipos de concentração. A dispersa, que é a pessoa que tem pouquíssima concentração, qualquer coisa tira, né, a concentração dela. É a pessoa que é o famoso multitarefa, que tá assistindo a aula, tá com o celular, tá ouvindo a TV, tá fazendo outra coisa, tá conversando com outra pessoa. Então é aquela pessoa que é extremamente multitarefa, não termina nada que inicia, como eu disse antes. Então a pessoa que tem a concentração dispersa, ela não termina nada que inicia, ela começa um monte de coisa e no final do dia não terminou nenhuma. Tem um sentimento que nunca faz as coisas direito, tá? Então a pessoa que tem a concentração dispersa, ela sempre pensa, nossa, mas isso não ficou bom, nossa, isso não tá bom, nossa, isso não fiz direito, não fiz com a qualidade que eu deveria ter feito. Então ela sempre tem um sentimento que não está tão bom assim e que ela não fez as coisas direito. Vive correndo, é a pessoa que não sabe trabalhar com antecipação. Como eu já falei em algumas aulas aqui dentro do projeto Hora do Flow, quando a gente aprende, né, realmente ter uma consciência produtiva, o que acontece? Você aprende a trabalhar com antecipação. E quando você está sempre antecipando as suas tarefas, pode surgir qualquer urgência, pode surgir qualquer coisa no seu dia, você consegue tapar os buracos. Você não vai ficar desesperada, você não vai perder a sua consistência, você não vai ficar desesperada. Por quê? Porque simplesmente você trabalha com a antecipação. Então, trabalhar com antecipação é muito importante para que você não viva correndo. E um grande problema das pessoas que têm a concentração dispersa, das pessoas que vivem aí, ai meu Deus, mas eu tenho que fazer isso, ai meu Deus, e sai correndo, ai nossa, eu não postei hoje no Instagram, deixa eu postar aqui e tal, não sei o quê, é porque ela está vivendo, correndo e não trabalhando com a antecipação. Isso aumenta muito o seu nível de estresse, te causando doenças graves, chegando até a depressão, porque você
acaba vivendo uma frustração muito grande, porque você nunca é consistente, você nunca finaliza nada, você nunca consegue fazer as coisas que gostaria de fazer. Então, calma. Não viva correndo. Produtividade é justamente para te ajudar ali a fazer as coisas com mais calma, equilíbrio e tranquilidade. Então, né, as pessoas que têm essa distração, né, essa concentração dispersa, acabam tendo essa característica. E o maior perigo, né, de ter essa característica, né, é que você vive pensando em outras coisas ao invés de pensar no que está fazendo. Então, você está fazendo aqui, então eu tô aqui na aula falando com vocês, ensinando vocês sobre concentração, como realmente conseguir se concentrar em uma única coisa por vez, como aumentar o seu nível de concentração e com isso ter muito mais resultados. O que acontece? Se eu começar a pensar em outras coisas da minha vida, eu não vou ter um alto nível, né? Não vou ter uma alta performance dentro do que eu estou fazendo. Então, um grande perigo das pessoas que têm a concentração dispersa é isso, que ela vive pensando em outras coisas ao invés de pensar no que ela está fazendo. E um exemplo, né, é da empreendedora home office. Ela está lá escrevendo, né, o post no Instagram, tal, pá, ao mesmo tempo que pensa na roupa que tem que lavar, no almoço que tem que preparar, na compra que precisa fazer, na louça que precisa lavar, na limpeza da casa que precisa fazer. O que acontece? Um post que era para levar, sei lá, de 10 a 15 minutos para ser feito, ele vai demorar 1 hora para ela fazer, porque ela tá realmente pensando em outras coisas e, como eu disse, você tá aí fazendo com que o seu cérebro gaste mais energia para voltar à concentração toda vez que você pensa em outras coisas. E aqui também, gente, até fazendo um parêntese, é que nesse caso, né, que a meditação funciona tão bem, porque a meditação, ela justamente te tira dessa concentração dispersa e te põe na concentração direta, que é a próxima que eu vou explicar. Então, você consegue focar em uma única coisa. Então, por isso que a meditação é tão importante, principalmente para as pessoas que têm um alto nível de distração. E eu sei que você vai falar, nossa, mas é muito difícil meditar, eu não consigo, tal. É justamente por isso, porque você tem um alto nível de distração, você está aqui nessa concentração dispersa. E aí é um treino, é igual eu disse, para que você consiga realmente focar em uma única coisa, entrar em estado de flow, você precisa treinar. E a meditação é uma das atividades que você pode fazer aí durante o seu treinamento para que você consiga se concentrar naquilo que realmente é importante, se concentrar em uma atividade por vez. Então aqui, né, dentro do exemplo que eu dei da empreendedora home office, é o maior desperdiçador de energia, como eu disse. Por quê? Porque ela tá pensando em um monte de coisa e não focando naquilo que realmente é importante ela fazer. Isso acaba deixando ela extremamente cansada, né? Então, a pessoa que tem a concentração distraída, tem uma atenção altamente distribuída. Ela distribui toda a atenção dela. Então, ela tá pensando nisso, naquilo, ela tá vendo aquilo, aquele outro, tal. E aquilo que ela deveria estar fazendo, ela não está, ou ela está fazendo, mas não com o alto nível de concentração que ela poderia fazer. Então, pensa assim, que a concentração dela tá assim, quando na verdade deveria estar assim, né? Então, a pessoa que tem a concentração dispersa, é assim que funciona. Agora, existe a concentração direta. O que é isso? A concentração direta, ela tem uma atenção concentrada em um único ponto. Igual eu falei, a distribuída, ela tá com a concentração assim, ó, distribuída em várias coisas. A concentração direta, ela tá ali, ó, só reta, em um único ponto. Ela tá totalmente concentrada em um único ponto, né? Então, o que acontece aqui? A concentração, ela tem concentração em uma única coisa por vez. Então, quem tem a concentração direta, ela consegue se concentrar em uma única coisa por vez, enquanto ela está fazendo aquilo, né? Pensamento direcionado. Então, o pensamento dela está direcionado para aquilo que ela está fazendo naquele momento. Lógico, né, gente? A gente não consegue controlar os nossos pensamentos. É lógico que vai vagar para uma coisa ou outra, mas é a pessoa que tem a concentração direta, ela tem menos pensamentos em outras coisas. Então, ela consegue voltar mais rapidamente, não tão com tanto consumo assim de energia para você se direcionar. Mas existem pessoas que realmente entrem no estado de alta concentração, onde ela não pense mais nada a não ser naquilo que ela está fazendo naquele momento, né? Alta performance na execução, né? O que acontece? Como ela está totalmente concentrada naquilo que ela está fazendo, a performance dela aumenta muito, porque ela realmente
consegue entregar tudo o que ela tem de melhor naquilo que ela está fazendo, pelo simples fato de estar concentrada só ali. Então, sabe aquela necessidade, isso não ficou tão bom, isso não tá tão bom? Acontece geralmente quando você não está totalmente concentrada naquilo que você está fazendo. Se você está concentrada naquilo que você está fazendo, você tem uma alta performance na execução, te ajudando a não ter que começar as coisas de novo toda hora e refazer coisas, tá? Então, assim, a gente não gosta de refazer coisas. Então, só por isso já vale a pena, muito a pena, treinar a concentração. É maravilhoso. Ignoram qualquer estímulo, né? As pessoas que têm um alto nível de concentração, né, que têm a concentração direta, elas ignoram qualquer tipo de estímulo. Uma que elas já preparam o ambiente dela para que elas não tenham nenhum estímulo que prejudique a concentração delas, e também outra que elas acabam, né, com o treino, não prestando atenção em coisas que estão acontecendo à volta dela. Existem pessoas, né, eu já fui assim, hoje estou voltando a treinar, né, e estou melhorando cada dia, mas eu já tive um tempo onde se eu estivesse lendo um livro de romance, podia o mundo tá caindo, pessoas passando na minha frente, música, o que fosse, isso não iria me distrair, né? Então, o que acontece? Então, quando a gente treina mesmo a concentração direta, você consegue ignorar qualquer tipo de estímulo. Fazem mais em menos tempo e menos fadiga mental, né? As pessoas que têm concentração dispersa, elas estão o tempo todo cansadas, elas têm muita moleza, elas não têm motivação. As pessoas que têm a concentração direta, elas têm menos fadiga mental. Porque, como eu disse, como ela está direcionada, né, em um único ponto, elas não despendem tanta energia assim para fazer aquilo que elas precisam. Concentração, sim, é difícil, vai despender energia, mas a concentração direta, ela despende um pouco menos de energia, né? E assim você consegue se recuperar mais facilmente, né? Porque você não tem tantos estímulos assim. Esse é o foco que você precisa se esforçar para ter. Sim, se você quer ter sucesso, se você quer conseguir fazer as atividades que você precisa fazer, se você quer que o seu negócio evolua, se você quer realmente conquistar aí os seus resultados, a gente sabe que a gente precisa entrar em ação. Então, se esforçar para ter a concentração direta no seu dia a dia como realmente um hábito é fantástico. E logo eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre um pouco mais sobre a minha experiência no treinamento desse hábito, mas só agora já posso falar para vocês que a partir do momento que eu comecei a criar o hábito da concentração direta, né, de realmente ter um momento só de foco total naquilo que eu estou fazendo, de alta concentração, realmente meus dias mudaram. Eu estou muito mais produtiva, muito mais efetiva naquilo que eu faço, eu tô conseguindo ter mais resultados, eu tô finalizando mais atividades, então assim, realmente faz toda a diferença, tá? E o exemplo que eu posso te dar em relação a isso, né, você ter concentração direta, é igual eu tô aqui, né, já faz um mês, né, que eu acabo tirando 4 horas do meu dia, que é o período da manhã ali, entre 3 a 4 horas de foco total, de concentração total no meu trabalho. E o que eu já consegui fazer? Finalizei mais de 10 artigos para um blog, escrevi um e-book, consistência de vídeos no YouTube, sim, a gente tem vídeos aqui todos os dias, de segunda a segunda, vocês já sabem, por volta das 18 horas, consistência de postagens no Instagram também, todos os dias tem posts no meu Instagram, eu não deixo de postar. Desenvolvimento de um novo treinamento, sim, logo vai ter um novo treinamento. E desenvolvimento de uma nova plataforma de acompanhamento e desenvolvimento de empreendedoras. Então, a partir do momento que eu coloquei, né, essa estratégia da concentração direta no meu dia a dia, retirando realmente ali um bloco de 4 horas do meu dia, em foco total naquilo que eu preciso fazer, eu consegui ter esses resultados aqui. E olha, gente, que para fazer isso era uma luta antes, tá? Por quê? Porque, assim como todo mundo, eu também tinha, né, a concentração dispersa, porque a gente, né, qualquer estímulo acabava tirando a concentração. Mas a partir do momento que você treina e prepara o ambiente para isso, as coisas acontecem. E aqui tá a prova, né? Esses são todos os meus resultados. E ao mesmo tempo que isso tudo, eu fiz tudo isso sozinha, né? Ao mesmo tempo que cuido da minha casa,
do meu marido, da minha saúde física e mental. Inclusive, logo, logo vou fazer um vídeo aqui, uma aula aqui para vocês no Hora do Flow, falando sobre o descanso sabático, que é o que eu tô praticando há mais de um mês já e realmente tem grandes resultados. Então, eu continuo cuidando de tudo normalmente, da minha casa, do meu marido, da minha saúde física e mental, ao mesmo tempo que eu tive esses grandes resultados, a partir do momento que eu comecei a treinar a concentração direta no meu dia a dia. Então, gente, o sucesso mora aqui, tá? O sucesso mora na concentração direta, onde realmente você coloca todo o seu esforço, toda a sua concentração em um único ponto, em uma única tarefa, e assim você consegue ir finalizando muito mais tarefas, tá? Como evitar a concentração dispersa, né? Como que a gente evita a concentração dispersa? Bom, primeira coisa, é importante falar para vocês sobre a diferença entre foco e concentração. Foco é quando você tem um objetivo e foca nas atividades que precisa fazer para conquistá-lo. Então, você tem um objetivo e você foca ali no seu plano de ação, né? Como a gente fala dentro do coach, a gente faz um plano de ação para que você realmente faça tudo o que é necessário para atingir aquele objetivo. Concentração é quando você simplesmente está executando alguma tarefa. Então, por exemplo, eu estou aqui dando essa aula para você e estou totalmente concentrada na execução dessa aula, ao entregar a melhor aula possível para você aí que está me assistindo. Então, concentração é isso, é quando você está concentrada na tarefa que você está fazendo naquele momento e dedicando ali a sua melhor performance, você dando o seu melhor dentro daquilo que você está fazendo naquele momento, tá? E já o foco é quando você tem foco em um objetivo e tem um plano de ação e está focada ali naquele caminho para alcançar os seus objetivos. Habilidade, né? Então, como eu sempre falo, a concentração dispersa é uma habilidade. Que bom, né? Assim a gente pode treinar essa habilidade. Então, ela pode ser treinada, assim como treinou o seu cérebro para ser multitarefa, né? Como a gente vem treinando o cérebro para ser multitarefa ao longo do tempo, agora você pode fazer o contrário, treinar ele para ser monotarefa, treinar ele para ser o que ele nasceu para ser, que é focar em uma única coisa por vez, né? E realmente finalizar aquilo que você está fazendo. Quanto mais treinar, mais fácil ficará. E sim, gente, quanto mais você treina, o foco, né, a concentração a concentração direta no seu dia, né, quanto mais você treina a concentração direta, menos concentração dispersa você tem no seu dia. Então, por isso aqui, como evitar? Você treinando a concentração direta, treinando o seu cérebro para ser monotarefa, porque assim você realmente consegue focar naquilo que você precisa fazer, naquela atividade que você está fazendo no momento. Início do treino. Quando você começar a treinar a concentração direta no seu dia, vai acontecer várias distrações, várias coisas aí, e pode ser que você consiga manter ali a concentração, né, consiga ficar concentrada só durante 10 minutos. Mas tá ótimo, sabe? Você já tem que comemorar muito, porque para quem não conseguia focar nada, para quem não conseguia ter concentração nenhuma, conseguir pelo menos ficar 10 minutos ali concentrada no que está fazendo, já é uma grande evolução. E assim, com o passar do tempo, você vai evoluindo esse nível de concentração. Depois, igual eu disse, com o passar do tempo, você vai conseguir concentrar de 1 a 2 horas sem esforço, tá? Pelo simples fato de você realmente estar ali dedicada a uma única tarefa, porque você já virou um hábito, né? A concentração já virou um hábito na sua vida. Outra coisa, né, que faz com que você evite aí a concentração desperta, né, que você realmente tenha concentração direta, é remover qualquer distração que você tenha aí no seu ambiente de trabalho, principalmente no seu ambiente de trabalho, se você trabalha home office, tá? Eu sempre tô falando isso aqui com vocês porque é muito real, tá? Eu sei que muita gente quer trabalhar em casa para estar perto dos filhos, da família, e sim, isso é super legal. Só que no momento que você estiver trabalhando, é muito importante que você entre em um ambiente de trabalho e que você realmente se concentre nesse ambiente. E aí, como eu disse, você pode ter só 4 horas no seu dia. Se você tiver concentração total dentro dessas 4 horas do seu dia, se você utilizar a concentração direta nesse momento,
tá show, você vai conseguir fazer muitas coisas. É que por você dispersar a energia, você acaba achando que não vai dar, mas não, dá muito, tá? Dá muito, porque você começa a ter concentração naquilo que você tá fazendo. Então, remova qualquer distração que você tenha, e isso é muito importante, tá, gente? E não é só o celular, não é só a TV, são as pessoas, as coisas, tudo que te estimula. Se é um estímulo, é uma distração. Então, se você trabalha principalmente home office, tenha isso em mente, tá? Então, assim, se você puder criar um ambiente de home office no seu quarto, em ambientes que você pode fechar a porta também, é muito interessante e vai te ajudar a ter mais concentração. O celular é um vilão, mas não é só ele que te distrai. Como eu disse, o celular sim é um grande vilão, ele tá ali na sua mão, tá facinho de pegar, ele brilha toda hora com as notificações, mas não é só ele que te distrai. É como eu disse, qualquer distração, qualquer coisa que tiver ali no seu ambiente vai te distrair. Então, se proteja em relação a isso. Perceba ao seu redor o que te distrai. Família, filhos, bagunça. Bagunça também distrai muito, porque você fica pensando naquela bagunça que você tem que arrumar. Então, preste atenção nisso, tá? Isso é muito importante para que você consiga ter a concentração direta, que é a concentração que vai te ajudar aí a fazer muito mais coisas em menos tempo, e aí você poder ter o tempo livre para realmente viver aí a sua vida tranquila, ficar com seus filhos e ter mais tempo com a sua família, se isso for o seu desejo. Nesse processo é importante entender o que pode e o que não pode ser mudado. Então, o que você tem controle? O que você tem controle, mude. Então, se você puder criar um ambiente de home office em um local com porta, um quarto, faça isso. Isso está dentro do seu controle. Agora, existem coisas que você não tem controle. E nesse caso, você pode criar alternativas. Então, o que não tem controle, simplesmente busca alternativas. Então, exemplo dos filhos. Os filhos, o que acontece? Se o seu filho vai na escola, show. No momento que ele está na escola, você acaba usando a concentração direta e faz o que você precisa fazer. Agora, se você está vivendo momentos da quarentena, onde as crianças estão em casa, o que você vai precisar? Ou acordar mais cedo que o seu filho e realmente trabalhar nesse momento, porque não adianta, gente, querer mudar a criança, isso não faz sentido, você vai ter que viver ali seu ambiente de mãe, ele vai te chamar atenção, isso é natural da criança. Então, ou você acorda mais cedo ou você dorme mais tarde, para que você consiga ter essa concentração direta, né? Uma concentração onde você consiga fazer aquilo que você precisa fazer em relação ao seu trabalho, mesmo estando com os filhos em casa, né? Encontre momentos onde pode ter o foco total, né? Encontre esses momentos onde você pode ter uma concentração direta, né? Uma concentração total. Então, pode ser depois que eles forem dormir, pode ser antes deles acordarem, e ao longo do dia faça coisas que não precisam de uma grande concentração assim. Dessa forma, você consegue sim ter uma alta produtividade mesmo estando com os filhos em casa, sabe? Só que você tem que se lembrar que a vida é feita de escolhas e você vai precisar escolher. Não dá para ter tudo, né? Não dá para acordar no mesmo horário que você acordava e tentar trabalhar com o filho ali. Ele vai te chamar, ele vai ser um grande estímulo de distração, e isso é tranquilo, é a vida dele, é o que você escolheu ter um filho, então aproveite o seu filho, sabe? Eu acho um erro a pessoa querer mudar o filho ou fazer alternativas que vai acabar ficando longe do filho. Eu não acho isso certo. Eu acho que, na verdade, você quer ser produtiva para ter mais tempo para ficar com o seu filho. Então, essa é uma dica. Ou você acorda mais cedo ou você dorme mais tarde. Tá tudo bem. É uma escolha, né? A vida é feita de escolhas e isso é importante que você tenha. Você faça a sua escolha para que aí sim você tenha a concentração direta. Você realmente consiga fazer as coisas que precisam ser feitas. Outra coisa é cuidar da fisiologia, tá, gente? O nosso corpo é a nossa casa, então a gente precisa cuidar dele para que a gente consiga ser mais produtivo. O nosso corpo, ele fala muito. Então, assim, até no fim de semana eu acabei comendo churrasco, que eu não como tanta carne assim no meu dia a dia, eu acabo comendo uma vez só no dia, mas aí no final de semana eu fiz churrasco, e churrasco acaba tendo mais sal e mais gordura, e também tomei ali uma cerveja. O que acontece nesse momento? Eu realmente fiquei extremamente cansada.
extremamente cansada, porque o meu corpo, ele teve que ter mais energia para processar toda essa proteína, o álcool que eu tomei, e tudo isso acabou com a minha produtividade, mas ok, eu já sabia que isso ia acontecer, tá? Mas tem pessoas que fazem isso todos os dias, consomem coisas muito gordurosas, consomem alimentos ali que não são nada saudáveis, não tomam muita água, não fazem exercício e querem ser produtivas e querem ter energia para fazer o que precisa ser feito. Gente, isso não vai acontecer, tá? O nosso corpo é a nossa casa e ele precisa ser cuidado, tá? Tudo que você fizer com ele vai refletir na sua concentração e na sua produtividade. Então, alimentos mais saudáveis, tomar água, fazer exercício é muito importante. E eu vou explicar um pouco mais agora. Então, cuidado com o que você come, tá? Toma muito cuidado com a sua alimentação. A sua alimentação é fundamental para aumentar o nível de felicidade, para aumentar o seu nível de energia, para também te ajudar aí nas suas emoções. Então, assim, toma muito cuidado em relação ao que você come, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de você tiver ali a sua concentração direta. Então, comidas cheias de gorduras ruins, devido ao alto nível de processamento na digestão, consome muita energia do corpo, te deixando exausta. Por isso, quando come algo que tem alto nível de gordura, ou quando você come coisas que tem em alta quantidade, como churrasco e feijoadas, você acaba, né, tendo muita vontade de dormir. Você quer deitar e dormir. O corpo faz isso para poder dedicar toda a sua energia à digestão e a mais nada. Então, também, gente, tome cuidado na hora de comer essas comidas muito gordurosas, comidas que você acaba comendo em uma grande quantidade. Isso vai fazer com que o corpo te indique que você precisa dormir. Por isso que você fica mais sonolenta, por isso que você cai o seu nível. Por quê? Porque ele tá ali fazendo de tudo, né? Pegando toda a sua energia para processar essa comida. Então, tome cuidado em relação a isso. Outra coisa é açúcares, né? O açúcar causa confusão mental, então dificultando assim a sua concentração. Então, se você come comidas com alto nível de açúcar, o que vai fazer? Você fica com a cabeça confusa, né? Porque ele causa confusão mental, né? O açúcar é como se fosse uma droga, então dificulta assim a sua concentração. Então, evitar o açúcar também é muito importante. E o álcool, né, diminui a sua capacidade cerebral, te deixando com uma leve leseira. Então, se você toma um pouquinho, você já vai ficar mais lesado, mas aí se você toma mais, aí você já entra no estado do mais de ficar bêbada e tudo mais. Então, o álcool também prejudica muito, 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 muito a sua concentração e a sua produtividade. Então, se você tá fazendo isso, se você tá comendo essas coisas, vale muito a pena você repensar aí a sua alimentação, trazer para uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais à base de legumes, frutas, com baixo nível de gorduras ruins, né? Gorduras boas são boas até para produtividade, mas gorduras ruins, açúcares e álcool, porque isso sim faz toda a diferença na hora da sua concentração, né? Não tem como se manter concentrado se você tiver com sono, lesada ou não tiver ali totalmente com seu alto nível de energia. Hidratação. A hidratação é muito importante, tá, gente? Tomar água é importante para tudo na vida, mas principalmente para nossa cachola aqui, né, para nossa mente, né? Não sei se você já percebeu que quando você acorda meio assim, não conseguindo pensar muito direito, meio lesada, meio devagar. Por quê? Por que isso acontece? Porque você passou ali de 8 a 9 horas, de 7 a 9 horas dormindo. Então você não tomou água, então você acaba tendo um alto nível de desidratação. E aí, com isso, você está sem energia. Então a importância também de você tomar um copo d'água logo que acorda é para isso, tá? Para você aumentar o seu nível de hidratação, assim aumenta a sua energia e assim a sua atividade cerebral começa a voltar ao normal porque ela está hidratada, tá? Então 70% do nosso corpo é a base de água, então a água é super importante. Então tomar água é fundamental para manter a concentração e a energia. Outra coisa é dormir. Dormir é muito importante para a concentração. Toda vez que você dorme pouco, que você não descansa, que você não tem sono profundo, você acaba ficando mais sonolento, mais com sono, e tudo isso prejudica a sua concentração. Não tem como você se concentrar, principalmente em atividades difíceis, se você está com sono. Então, pesquisas mostram que dormir de 8 a 9 horas por dia é essencial, né, para o ser humano ser mais produtivo, concentrado, energizado e saudável. Então, importante dormir.
dormir mal ou pouco acaba com a sua concentração. Lógico, porque você não, a tua mente está cansada, ela não vai conseguir se concentrar. E lembre-se, se escolher acordar mais cedo para poder ter o seu bloco de concentração, durma mais cedo. O contrário também prevalece. Então, se você for acordar mais cedo, dorme mais cedo. Se você for dormir mais tarde, acorda mais tarde, tá bom? Exercício físico. O exercício físico também é fundamental para aumentar o seu nível de concentração, principalmente nas atividades mais difíceis, né? Então, quando você faz a atividade física, você libera a dopamina e a serotonina, que são dois hormônios ali, os hormônios da felicidade, né? Da autoestima. Então, esses hormônios te ajudam a melhorar a sua habilidade de concentração em atividades difíceis. Então, assim, por isso que muita gente que pratica exercício de manhã gosta de pegar as atividades mais difíceis, aquelas que elas precisam de maior concentração para fazer no período da manhã, porque elas utilizam essa parte aqui para aumentar a sua concentração nas atividades. E 15 minutos por dia, né, de exercício já é o suficiente para que você tenha esses benefícios. Então, não precisa de muito tempo, tá? Então, eu sei que muita gente fala, eu não faço exercício porque eu não tenho tempo. Um pouco disso é desculpa, né? Porque a gente tem tempo, basta a gente organizar. Mas, se for o seu caso, você pode aí fazer só 15 minutos de exercício que você já vai colher esses benefícios, beleza? Agora a gente vai falar sobre como transformar a concentração direta em um hábito. Então, tudo isso que eu falei até agora é para você evitar a concentração dispersa. Agora, para você transformar a concentração direta em um hábito, é importante que todos os dias você foque por pelo menos 1 hora em uma única atividade. Então, assim, para você começa ali colocando o seu despertador para você se concentrar em uma única tarefa durante 1 hora. E mesmo que você termine antes essa tarefa, não pegue outra coisa. Revise, releia, refaça se for necessário, mas se mantenha concentrado em uma única atividade durante esse período de 1 hora. Isso vai te ajudar a treinar justamente a sua concentração direta. Não espere o momento perfeito. Então, como eu disse, gente, não dá para esperar, principalmente se você for mãe, a hora que seu filho vai para a escola ou a hora que você vai ter ajuda. Se você não tem isso, você tem que ou dormir mais tarde ou acordar mais cedo, em momentos onde ele não vai estar te atrapalhando. Então isso é importante, gente, não tem como, tá? Você precisa cuidar do seu ambiente para ter uma concentração direta. Então, não espere o momento perfeito, escolha aí o momento que você vai fazer e só foque ali, ó, se mantenha concentrado durante 1 hora. Com isso, você já vai treinando a sua concentração direta. Escolha o seu melhor momento e comece o seu treino. O que é aqui? Escolher o seu melhor momento é ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Então, vai depender muito da sua capacidade de concentração. No meu caso, eu já vi que pela manhã eu consigo me concentrar dessa forma, né? Ter a concentração direta muito mais fácil. Mas pode ser que você tenha à tarde ou à noite. Porque à tarde eu gosto de fazer atividades onde eu me movimento mais. Então, gravar vídeos, falar com as pessoas, fazer coisas assim, que eu me movimento mais. Fazer meus atendimentos de coaching. Então, eu acabo fazendo isso no período da tarde. E de manhã eu tenho meu momento totalmente de concentração direta, onde eu realmente estou treinando a minha concentração para aumentar ali o meu nível de resultados, né? E assim eu consegui fazer muito mais coisas no meu dia. Então, isso me ajuda muito nisso, tá? Então, você vai escolher o seu momento. O meu momento é de manhã, o seu pode ser à tarde ou pode ser à noite. Para se concentrar, basta sentar e executar. Então, também, gente, não fica criando uma coisa assim, tipo, começa a criar uma novela em volta do negócio, né? Gente, é só pegar, sentar a bunda na cadeira, pegar o seu material que você precisa e fazer. Não tem muita coisa, não fica criando um monte de história, um monte de coisa para te ajudar a procrastinar, tá? Não cria história, vai lá, senta, pega o seu material e faz, tá bom? Para potencializar os seus resultados e conseguir se concentrar. O que você vai fazer? Prefira fazer sua tarefa de concentração pela manhã. Então, como eu disse, se você puder, se você for ali uma empreendedora home office, né, uma pessoa que tem ali essa liberdade de tempo, e também se você trabalha fora, né, tem um escritório, também prefira fazer essa atividade de concentração pela manhã. Por quê? Porque os estudos indicam que pela manhã nosso cérebro está mais descansado e menos disperso. Talvez seja por isso que eu consiga fazer de manhã, não sei.
Pode ser diferente para outras pessoas, mas para mim de manhã funciona melhor. Então, talvez seja por isso. E eu acredito que sim, tá? Porque eu não pego nenhuma rede social logo pela manhã, né? Eu sempre tô só ali focada naquilo que eu preciso fazer. Então, eu evito ao máximo pegar meu celular, entrar em redes como Instagram, que acaba criando muito estímulo. Então, assim, eu realmente não faço isso. Então, pode ser que seja isso mesmo, porque eu tô menos dispersa, eu falei com menos pessoas, eu não falei com tanta gente, então, realmente pode ser. Então, os estudos mostram isso e pra mim funciona, então, provavelmente para você também vai funcionar. Por isso, a concentração acontece mais facilmente, dizem os estudos, e comigo funciona, então, por isso eu estou passando dessa forma para vocês, tá? É por isso que o 5am Club faz tanto sucesso, tá? Então, assim, vamos falar. É necessário acordar às 5 horas da manhã para ter a concentração direta? Não, não é necessário. Eu, por exemplo, acordo entre 6 e 15 da manhã. E eu consigo fazer normalmente. O que acontece aqui? Por que o 5am Club ficou tão famoso? Porque as pessoas realmente não têm esse tempo sem distrações. Então, o mais importante, ao acordar às 5 horas da manhã, é que a pessoa tem 5, 6, 7, 8. Ela tem quase que 4 horas antes de iniciar a sua vida. E isso faz com que elas consigam ter maior nível de concentração. E as atividades, né, que até o livro Milagre da Manhã indica você fazer, elas justamente também te ajudam a aumentar essa concentração direta. Então, assim, quando você acorda e faz atividades que cuida do seu corpo, da sua mente, você também aumenta ali o seu nível de concentração direta. Então, por isso que ele faz tanto sucesso. E se for o seu caso, como eu disse, se você tem um dia muito corrido, um dia cheio de coisas, um dia cheio de estímulos, vale sim muito a pena você talvez ingressar aí no 5am Club. Vai ser difícil? Pode ser que sim, né? Nada na vida é tão fácil assim. É como eu disse, são escolhas. Agora, se você não tem a necessidade, você pode acordar um pouco mais tarde e conseguir ter esse mesmo nível de concentração direta. Vai depender de como é a sua vida, tá? Então, é bem legal e é por isso que ele faz muito sucesso, tá? Então, para você, veja o que faz mais sentido para proteger a sua concentração direta, né? Com menos estímulos. Sempre pensando nisso, tá? A concentração direta, ela acontece quando você tem menos estímulos na sua vida. Então, para isso, você precisa proteger o seu ambiente de trabalho, proteger ali o local onde você quer se concentrar em uma única atividade por vez, tá bom? E se você chegou até aqui nessa aula incrível sobre concentração, eu espero que realmente tenha feito sentido para você. Eu quero te desejar parabéns, parabéns, porque você realmente já está mais concentrada do que grande parte das pessoas à sua volta, tá? Porque só de você ter ficado aqui nessa aula, se concentrado, se você pegou papel e caneta, tá anotando tudo, você já aumentou muito o seu nível de concentração. Você já tá conseguindo ali focar em uma única coisa por vez. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu já quero te dar muitos parabéns. Comenta aqui embaixo se você foi uma das pessoas que conseguiram ficar até aqui, até o final. Realmente já começou esse treinamento aí da concentração direta, mas eu quero aqui fazer um resumo novamente sobre o que é concentração dispersa e concentração direta. Concentração dispersa é quando você tem uma alta necessidade de se distrair e você acaba disseminando a sua energia, né? Você é altamente distribuída a sua energia, sua concentração. Você acaba prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, porque você tem muitos estímulos. Já a concentração direta é quando você tem um foco, né, a concentração em uma única coisa por vez, quando você realmente se dedica a uma única atividade por vez, né? Você é totalmente concentrada em um único ponto e você diminui os seus estímulos. Você protege o seu ambiente para que você tenha menos estímulos e também você acaba ali aumentando, né, o seu nível de flow, onde você realmente entra em alta concentração, tá bom? Gente, eu espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que for saindo por aqui. Compartilhe essa aula com o máximo de mulheres possível, que você conheça e que você acredite que faça sentido para elas essa aula falando sobre concentração. E se você gostou, não esqueça de comentar aqui embaixo qual foi o seu aprendizado dessa aula, que eu vou amar saber, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!